Dando continuidade no nosso estudo de matemática de ensino médio, agora que a gente terminou de falar de números complexos, a gente vai conversar um pouquinho sobre polinômio. E quando a gente está falando de polinômio, né, a gente precisa. Tem que fazer algumas distinções que às vezes as pessoas não têm o cuidado de fazer. Por exemplo, muita gente diz que o polinômio é uma função que satisfaz determinadas propriedades, mas o polinômio ele vem antes da função, tá? O polinômio ele existe por si só, né? O polinômio é uma combinação que você faz com multiplicação por número real e potência de uma variável desconhecida. Então você tem os números reais e você tem uma série de símbolos, que é x, x quadrado, x ao cubo, né? Que é uma variável elevado a um número natural. E essas expressões, que a gente chama de monômio, né? Que é um número real multiplicando o x elevado a um número natural, então um ax a n, isso é um monômio. Isso é um monômio. E essas expressões a gente soma para obter um polinômio. E como que a gente soma monômios, né? A gente soma monômio da seguinte forma. Se o expoente do x é o mesmo, a gente soma os números reais, né? Então, você vai fazer a x elevado a n mais b x elevado a n como a mais b x elevado a n. Você está colocando em evidência, né? Como a gente faz com multiplicação de número real mesmo. E é claro que se você tiver um a vezes x elevado a n mais um b vezes x elevado a m e esses caras são diferentes, isso é igual a ele mesmo. Quer dizer, você não muda, você não faz nada. O polinômio é essa expressão formal que está te dizendo o que você pode fazer. Você vai pegar o x, elevar uma potência, multiplicar por um número real. Ele é tudo que dá para fazer com soma e multiplicação. Quando você vai somando e multiplicando por um número desconhecido, o resultado que você tem iterando essa operação é sempre um polinômio. Multiplica por número real, multiplica pela variável e soma. Então o resultado disso é sempre um polinômio. E aí, no geral, todo polinômio na variável x, né, pode ser escrito como uma soma de um ax a n, vamos chamar assim, anx a n, an menos 1, x a n menos 1, tudo somado até 1 a 0, que multiplica 1. Né? O a 0 a gente deixa ele sozinho, é como se aqui fosse um x elevado a 0, que é suposto 1. Né? Apesar de que se o x for 0, 0 elevado a 0 é indefinido, né? Não é 1. Mas, bom, isso é um polinômio, essa é a definição geral do que é um polinômio. E quando você pensa no polinômio como uma possibilidade para substituir o x por um número, aí essa expressão formal, o que quer dizer uma expressão formal? É só uma soma de letras, né? Você não está fazendo nenhuma operação. Mas quando você deixa esse polinômio servir de molde para criar uma função, quando você pega o x, substitui por um valor e faz a conta, aí você tem uma função polinomial associada a esse polinômio. Né? Essa função ela surge do polinômio. O polinômio dá uma receita para criar a função. Mas o mundo dos polinômios é muito mais rico do que o mundo das funções. Porque o polinômio ele tem uma característica muito marcante, que é o grau. O que é o grau de um polinômio? O grau de um polinômio é o n, né? É o expoente, o maior expoente de x que está sendo multiplicado por um número real diferente de zero. Aqui eu estou falando do número real, mas poderia ser um polinômio de coeficientes inteiros, né? Poderia ser um polinômio de coeficientes complexos, poderia ter outro conjunto base. Estou falando do número real só porque é o mais comum mesmo, mas nada nos restringe a número real. Tá certo. Então, o grau de um polinômio é um n
tal que x a vezes x elevado a n, né, é um dos monômios de P. É um dos monômios. E A é diferente de zero. O que você faz com esse conjunto? Você pega o maior. Você pega o maior deles. Então, o grau de um polinômio é o maior n pertencente aos naturais, tal que ax elevado a n é um dos monômios de P e A é diferente de zero. Ou seja, o grau é o maior expoente de um polinômio. Então, se o polinômio tem um maior expoente, quer dizer que o polinômio é uma soma finita, tá? Se você tem x mais x quadrado mais x ao cubo e 3 pontinhos que nunca acaba, isso não é um polinômio. Isso é uma série, né? Por exemplo, uma série de Taylor. Uma série de Taylor não é um polinômio. Ela é o limite de polinômios. Tá? Mas um polinômio, ele tem um número finito de monômios sendo somados, né? Ok. Então a gente já falou o que é polinômio e o que é o grau. Aí no mundo dos polinômios, né? Quando que a gente diz que dois polinômios são iguais? Eles são iguais, né, quando que a gente tem a igualdade de polinômios. Eles são iguais só se o grau for o mesmo, né? Então, a gente vai dizer que dois polinômios na variável x são iguais, p de x é igual a q de x, se o grau de p é igual ao grau de q, eles têm o mesmo grau, e, além disso, todos os coeficientes são iguais. O que isso quer dizer, né? Todos os coeficientes são iguais? Todos os coeficientes de mesma potência de x, né? Então, só para deixar claro, se p de x é igual a q de x, e se você escrever o p como uma soma de a0 mais a1x mais a2x ao quadrado, né, mais a nx a n, e se você escrever o q, deixa eu sumir um pouco da tela, e se você escrever o q como um b0 mais b1x mais b2x quadrado mais bnx elevado a m, vai, eles serem iguais, quer dizer que o n é igual a m e que AI é igual a BI para I de 0 até N. Então, pode parecer meio bobo para você, mas isso é muito útil na hora de resolver problema envolvendo polinômio. Você vai chegar em duas expressões e você vai falar, opa, esses polinômios são iguais. Eu não preciso ficar substituindo termo em x e resolvendo o sistema. Eu não preciso disso. Tá? Eu posso simplesmente assumir que os coeficientes são iguais, termos a termo. Né? Isso vem da definição da igualdade de polinômio. Legal. E aí, polinômio tem um número real associado ao polinômio. Né? Ele pode ter um número real associado a ele, muito especial, que é o número que faz a função polinomial ir para zero. Né? O que isso quer dizer? Um número real é raiz de p de x se quando você substitui o x por r e faz a conta, dá zero, né? P de r é igual a zero. É isso.
Escrever P de R quer dizer que onde está o x você vai escrever o R, né? E vai fazer a conta agora com a potência de número real mesmo. Beleza, e raiz é importante para os polinômios porque a gente vai conseguir pegar um polinômio, que é um objeto complicado, e escrever esse polinômio em função das suas raízes. Tá? Beleza. E como que a gente opera com os polinômios? Como que a gente faz as operações? Eu já ensinei a somar monômio, né? Para somar polinômio é a mesma coisa. Para somar polinômio é a mesma coisa. Então imagina que você vai fazer a soma dos dois caras lá da página anterior. Esses dois polinômios você precisa somar. E você faz a conta aqui como se o x realmente fosse só uma variável para número, né? Então fica A0 mais B0, aí você coloca o x em evidência, A1 mais B1, x mais A2 mais B2, x quadrado, mais AN mais BN XAN. Aqui eu estou considerando que o N é maior e que além do N ser maior, o BN... então aqui eu estou considerando que o N é maior do que o M e que BJ é igual a zero se J é maior do que M. Tá? Então eu estou completando o polinômio de baixo para ele ficar com o mesmo grau. É só isso. Assim que a gente faz soma, né? É uma soma formal, só que a gente soma os números reais. Onde aparece o mais e são dois números reais, a gente realmente, efetivamente faz essa soma. Ok. E por último, como que a gente faz multiplicação? Multiplicação de polinômio é um procedimento formal também. A gente faz a distributiva. Com a multiplicação dos polinômios de números reais, o resultado deles é a mesma coisa que você multiplicar a função polinomial, as duas funções polinomiais, e depois você vê qual polinômio chega lá. Você pode fazer a operação como se você estivesse fazendo distributiva mesmo, é isso, a ideia é essa. Então, você vai multiplicar e vai somar o grau, né? Porque as potências você soma o expoente. Vou dar um exemplo que eu acho que é mais fácil. Então, imagina que eu tenho, sei lá, 5 mais x menos x quadrado. E eu vou multiplicar isso por 1 menos 8x. 1 menos 8x. Eu vou fazer literalmente a distributiva. Então, vou multiplicar o 5 por 1, dá 5. Vou multiplicar o 5 por menos 8x, vai dar menos 40x. Agora o x. Vou multiplicar o x por 1, vai dar x. Por menos 8x, vai dar menos 8x quadrado. Agora o x quadrado. Menos x quadrado por 1, menos x quadrado. E menos x quadrado por menos 8x, mais 8x ao cubo. E agora, o que eu faço é agrupar os termos semelhantes. Então aqui tem 5, aqui tem menos 40x com x, eu junto em menos 39x. Tá? Eu junto em menos 39x. Menos 8x quadrado com menos x quadrado, eu deixo em menos 9x quadrado. E o 8x ao cubo que está lá sozinho. Né? Então, fazer a multiplicação de polinômio é só fazer a distributiva. Não tem muito segredo. Agora, uma coisa que é curiosa, né? É a relação entre o grau e a multiplicação. Aqui eu vou usar o símbolo del para representar o grau de um polinômio, tá? Então, del é aquele 6 ao contrário. Então, del de P é o grau de P. É só uma nomenclatura. É uma nomenclatura mais ou menos padrão, tá? Então, uma coisa interessante. Quando você multiplica dois polinômios, grau de P vezes Q
imagina que o maior x do P, que o coeficiente é diferente de zero, é o 5, né? O P é x à quinta mais x à quarta, enfim, mas ele tem um x à quinta. E o Q tem um x ao cubo. Quando você multiplicar esse x à quinta pelo x ao cubo, vai dar um x à oitava. Então, o grau do polinômio produto é a soma de cada um dos graus. Por outro lado, o grau da soma... Pensa bem, o grau da soma é complicado, porque eu posso pegar x² e somar com menos x² mais x. X² tem grau 2, né? Então, imagina só esse exemplo. Se eu vou somar o polinômio x², vou chamar ele de P, com o polinômio menos x² mais x. E esse aqui é o polinômio Q. Então, o grau de P é 2. E o grau de Q é 2. Mais o P mais Q, que é x, né? O grau dele é 1. Caiu o grau. Loucura, né? Então, como que a gente define isso? Como que a gente faz? O que a gente faz, o máximo que a gente consegue dizer é que o grau da soma é menor ou igual ao maior dos graus. O P ou o Q. Esse aqui é o melhor que a gente consegue fazer. O grau da soma é menor ou igual ao máximo do grau de P e o grau de Q. Então, essa é a relação entre as operações básicas e essa função grau, né? Essa função grau que vai pegar um polinômio e vai associar. Pega um polinômio de variável real e associa um número natural. Então, essa função transforma a multiplicação em soma. E transforma uma soma em alguma coisa desconhecida, né? Ela é sempre menor ou igual que o máximo entre dois números. Legal. Então, a função grau, desse jeito, né, ela estratifica a sociedade dos polinômios. Tá? Então, os polinômios não são só uma função, não são só funções. Eles são um conjunto muito bem estruturado por essa função grau. Né? Então, elas são funções que têm uma sociedade estamental. Tá? Tem polinômio que está acima, tem polinômio que está abaixo. Eles têm graus diferentes. Né? E, por causa disso, a gente consegue definir divisão de polinômios. Por quê? Porque eu tenho uma condição de parada. Né? Então, a gente vai gravar um vídeo sobre isso, mas... Por que eu não consigo, por exemplo, eu vou dividir... imagina que eu quero dividir seno x por cosseno x. O que eu coloco aqui, sabe? Qual vai ser o resultado aqui? Será que eu posso colocar tangente, né? Será que eu posso colocar tangente? Se eu colocar tangente aqui, cosseno vezes tangente é seno. É resto zero. Não fica muito claro quem que é admissível aqui para colocar como divisor, né? Porque sempre pode dar resto zero. É igual divisão de número real, né? Se eu fizer a divisão de dois números reais, sei lá, π dividido por raiz de 2, quanto é? Sei lá, né? É π dividido por raiz de 2. Então isso não me ajuda muito. Na verdade, isso não me ajuda nada. Né? Isso não dá nada interessante, não dá uma teoria interessante. Mas para os polinômios isso não é verdade. Porque eu posso estruturar e eu tenho essa função grau. Essa função grau, ela torna a divisão muito mais interessante. Tá, então a gente vai ver isso no próximo vídeo.